O CEP, Código de Endereçamento Postal, pode parecer apenas mais um detalhe do endereço. Uma formalidade para preencher formulários ou receber uma encomenda. Mas ele cumpre uma função mais ampla. É a informação que permite que o Estado localize pessoas e territórios. Ter um CEP significa aparecer nos sistemas que organizam saúde, educação, assistência social e serviços de emergência. Sem esse código, o endereço pode não ser reconhecido administrativamente e, portanto, não ser atendido. Atenção, atenção! Está passando. Oi, vizinhas! Eu sou Amanda Stabile, repórter do Nós Mulheres da Periferia. E este é mais um episódio do quadro Vizinha, cê tá ligada? Do podcast Conversa de Portão. A gente sabe que o corre do dia a dia na quebrada, entre pagar as contas e sobreviver, ocupa muito espaço na nossa mente. Por isso, viemos trocar ideias sobre as principais notícias que estão rolando para trazer esses assuntos também para as nossas conversas. Hoje, vamos conversar sobre o que muda quando uma favela ganha um CEP. Por mais de 50 anos, milhares de favelas apareciam nos mapas apenas como áreas delimitadas, mas sem esse reconhecimento oficial. A situação começou a mudar em 8 de outubro de 2025, quando o governo federal concluiu a primeira etapa do programa CEP para Todos, atribuindo um código postal às 12.348 comunidades mapeadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2022. A medida alcança 16,3 milhões de pessoas em 656 municípios brasileiros. A maior parte dessa população é negra, 72,9%. A meta inicial era universalizar o CEP em favelas até o final de 2026, mas o resultado foi alcançado com mais de um ano de antecedência. Com a conclusão da fase de atribuição de um CEP geral para cada comunidade, o programa segue agora para o mapeamento interno dessas áreas. Essa etapa inclui o levantamento de ruas, becos e vielas, para que cada logradouro receba um CEP próprio. Mas por que demorou tanto para que esses territórios passassem a constar nos sistemas formais da cidade? Para entender melhor, vamos conhecer a origem do CEP no Brasil. De acordo com o artigo Atlas dos Setores Postais, uma nova geografia a serviço da empresa, de Francisco Aranha, o Código de Endereçamento Postal foi criado pelos Correios em 1971, como parte da modernização do serviço postal. A ideia era organizar e agilizar a entrega das cartas, que começavam a ser separadas com apoio de máquinas. Com o tempo, porém, o CEP passou a ter um papel maior. O estudo mostra que o código também começou a ser usado para mapear e identificar áreas da cidade em bases de dados públicas e privadas. Como o CEP pôde ser conectado a sistemas de informação geográfica, ele passou a servir de referência para órgãos públicos no planejamento de serviços e políticas, como localização de escolas, unidades de saúde e rotas de atendimento. Mas, à época, o CEP não foi pensado para abranger todas as áreas urbanas. O sistema postal se baseava na malha urbana formal, registrada em cadastros municipais. Favelas, loteamentos informais e ocupações urbanas não apareciam nesses registros, porque não eram reconhecidos como parte formal da cidade. É por isso que, mesmo após a criação do CEP, grande parte das favelas permaneceu sem endereços oficiais por décadas. A inclusão dessas áreas em políticas públicas só começou a ser estruturada a partir dos anos 2000, com marcos como o Estatuto da Cidade, em 2001, que reconheceu a cidade real como uma referência de planejamento, incluindo essas áreas informais. O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, em 2003, que passou a considerar favelas como parte legítima da política habitacional. E o PAC Urbanização de Favelas, de 2007, que foi a primeira política pública federal de grande escala
para urbanizar e nomear vias em favelas. Além disso, o IBGE só iniciou o mapeamento de favelas como aglomerados subnormais em 1991, consolidando essa metodologia apenas em 2010. Isso evidencia a demora do Estado em reconhecer administrativamente esses territórios, o que, por consequência, adiou a atribuição de CEPs a essas áreas. E o que acontece com uma comunidade quando ela existe fisicamente, mas não existe administrativamente? Se o CEP surgiu como uma ferramenta para organizar o correio, ele passou a ter outro peso quando pensamos no acesso a direitos. É isso que mostra a pesquisa do urbanista Rafael Unhani na dissertação Lugar Incerto, o endereço como infraestrutura urbana e social, de 2021. Para ele, o endereço não serve apenas para localizar uma casa, mas funciona como um elemento que permite que uma pessoa ou comunidade seja reconhecida pelo Estado. O estudo aponta que durante décadas, muitas favelas simplesmente não apareciam nos cadastros oficiais, porque suas ruas não tinham nome, número ou código postal. Nesses casos, moradores ficavam de fora dos sistemas que organizavam serviços públicos como saúde, educação e assistência social. Segundo o autor, essas áreas eram tratadas como lugares incertos, expressão usada em documentos oficiais quando não era possível registrar um endereço. Na prática, isso significava que, embora o Estado soubesse da existência dessas comunidades, elas não eram incluídas nos sistemas que permitem planejar atendimentos e ações públicas. Como consequência, os moradores precisavam criar soluções informais, como usar o CEP de uma igreja, de um posto de saúde ou de uma associação de moradores, ou ainda depender de entregadores que já conheciam o território. Com a formalização do CEP, esse cenário começa a mudar. A comunidade, então, passa a existir nos mapas administrativos, e isso permite cadastro em unidades de saúde próximas, atendimento de agentes comunitários, inclusão de programas sociais que exigem endereço, identificação de demandas de infraestrutura e planejamento público baseado em dados reais. Mas e aí? Como se vive em um lugar que existe para quem mora, mas não existe por Estado? Algumas pesquisas ajudam a entender o que acontece quando um território não é reconhecido nos mapas administrativos e como essa ausência afeta direitos básicos, cuidado, proteção e até a possibilidade de salvar vidas. O estudo Geocodificando a Mortalidade em Belém, um estudo exploratório da qualidade dos endereços preenchidos nas declarações de óbito de 2015, mostra algo simples e grave. Quando o endereço não é claro, o Estado não consegue nem localizar onde as pessoas estão morrendo. Muitas declarações de óbito traziam endereços incompletos ou imprecisos, o que impedia o mapeamento dos casos pela cidade. Depois de um trabalho de correção, os pesquisadores conseguiram identificar 85% das mortes no território, e isso fez diferença para entender onde agir. O que o estudo revela é direto. Sem endereço, o corpo existe, mas a vida que o precedeu não entra nas estatísticas que orientam cuidado e prevenção. Já durante a pandemia de Covid-19, pesquisadores tentaram mapear a doença nas favelas do Rio de Janeiro, mas encontraram um obstáculo antigo. Faltavam ruas registradas, CEPs correspondentes, nomes oficiais para becos e vielas. Sem essa base, o vírus se espalhava sem ser visto. E onde não há registro, não há política. O artigo Geocodificação Digital e a Covid-19, a velha disputa pelo território do atual urbanismo digital nas favelas de 2022, mostra que as ferramentas digitais não deram conta porque operam sobre um mapa da cidade que não inclui as favelas. A invisibilidade territorial virou invisibilidade epidemiológica. Nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, localizar uma casa pode significar seguir o rio até a curva depois de uma castanheira grande. Essa lógica funciona para quem vive ali, mas pode custar horas quando alguém precisa de atendimento urgente. A pesquisa CEP Rural, por uma gestão socioambiental includente na Amazônia de 2021, mostra que a ausência de endereçamento formal atrasa ambulâncias fluviais, impede equipes de vacinação de encontrar famílias e dificulta até o acesso a benefícios sociais. Ali, o CEP não é só burocracia, é parte da vida,
ou da MOD. O estudo Sistema de Alerta de Desastre baseado no CEP, Limites e Possibilidades de 2023, também mostra que, no sistema de alerta por SMS da Defesa Civil, quem recebe o aviso é quem tem CEP cadastrado. Parece simples, mas não é. Em áreas sem CEP, ou com um CEP que não corresponde ao território vivido, como favelas e ocupações, o alerta não chega a quem mais está exposto à enchente, ao deslizamento ou à sirene que nunca tocou. A pesquisa mostra que o risco climático não atinge todos de forma igual e que o CEP, quando falta, pode ser a fronteira entre ser avisado e ser surpreendido. Vizinha, aqui vão mais algumas notícias para você se ligar e que estão no site do Nós Mulheres da Periferia. A chamada nova classe média brasileira vive entre o sonho da estabilidade e o aperto do fim do mês. Para muitas famílias, uma geladeira nova ou o acesso ao crédito são símbolos de conquista e pertencimento, sinais de que a vida melhorou. Mas pesquisas mostram que essa classe C segue sem segurança real, renda instável, jornadas longas de trabalho e pouco acesso a direitos, além do medo constante de perder o pouco que tem. Afinal, o que chamamos de ascensão é mudança de vida ou só a sobrevivência com uma etiqueta nova? Moradores de Perus, na zona noroeste de São Paulo, estão se organizando contra a instalação de um incinerador de lixo no bairro. O movimento Incinerador de Lixo em Perus Não alerta que o projeto pode trazer riscos à saúde da população e danos graves ao meio ambiente, especialmente por estar próximo ao Parque Anhanguera e às terras indígenas do Jaraguá. Especialistas e ativistas afirmam que a incineração libera gases tóxicos, está associada a doenças como câncer e problemas respiratórios, enquanto alternativas como reciclagem, compostagem e fortalecimento de cooperativas de catadores já existem, estão previstas no plano municipal. A comunidade reivindica que a prefeitura pare o projeto e apresente estudos e custos e convoque consulta pública com quem será diretamente afetado. Atenção, atenção, está passando. E essa foi a nossa conversa de portão de hoje. Muito obrigada a quem nos escutou até aqui. E para quem quiser saber mais, lá no Instagram @NosMulheresDaPeriferia e no site, vocês encontram mais conteúdo sobre o episódio de hoje. Também linkamos aqui na descrição do episódio textos que podem te ajudar a refletir sobre o tema. Beijos! A produção, roteirização e edição desse episódio são meus, Amanda Stabile.